Você é nosso convidado a acompanhar a partir de agora uma conversa com a senadora Lídice da Mata. E o nosso tema é preservação de emprego. Uma ideia que vem sido adotada pelo presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, e que encontra um ambiente de reflexão a partir do momento que temos medidas provisórias e um projeto de lei que atingem diretamente o trabalhador. As medidas provisórias que fazem parte do ajuste fiscal e mexem em temas como seguro-desemprego, e a proposta de terceirização, já aprovada na Câmara dos Deputados e agora aqui no Senado Federal. E é sobre isso que a gente conversa com a senadora Lídice da Mata. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, senadora. Vamos começar pela questão da terceirização, né? Terceirização é um projeto que divide opiniões, gera polêmica e que o Senado já alertou que o ritmo dessa discussão aqui na Casa vai ser diferente do que nós vimos na Câmara, né? Veja bem, existe 12 milhões de pessoas, de trabalhadores terceirizados no Brasil. Então, nós não podemos esquecer que eles existem. Existe uma necessidade de regulamentar esta atividade. Ponto. Essa é a necessidade. Regulamentar a atividade de emprego terceirizado, que no Brasil só é possível, só é permitido naquelas atividades que não são atividades fins da determinada empresa que contrata ou do determinado poder público, no caso do que contrata também. O que a Câmara fez foi ir além de discutir uma possível regulamentação. Né? Regulamentar para quê? Para garantir direitos. E não para tirar direitos, para garantir direitos. Então, na medida em que a terceirização, ela avança, por exemplo, a atividade fim. Então, você imagina, a Petrobras tem 300 mil terceirizados hoje, que não estão na atividade fim. Sim. Na hora em que ela permite que esteja na atividade fim, o que é que isso acontece? Acarreta que haverá uma transposição de situação de empresas que substituirão pessoas contratadas ou por concurso ou por contrato de CLT por terceirizados. Em que é que isso importa? Isso importa que uma empresa, ela tem mais do que um engenheiro mecânico especializado em determinado tipo de ação, ou um engenheiro civil, ou alguém voltado para a área, no caso, de geologia, de prospecção de petróleo. Ela tem mais do que isso, ela tem uma memória acumulada de conhecimento técnico da empresa. Se você intermedia isso com terceirizados que não têm esta memória, é possível cair, sim, a qualidade de serviços em diversas áreas. Mas o centro da discussão da terceirização não é isto. O centro da discussão da terceirização é se o terceirizado significa salários menores e uma carga horária maior, essa é a realidade atual. E uma condição de trabalho mais comprometedora, uma condição de trabalho mais comprometedora, isso pode levar, portanto, a uma precarização maior do trabalho. Alguns refletem mais e dizem, ora, com este projeto será possível existir uma empresa que não tem nenhum funcionário. Essa empresa contratará outras microempresas, que na verdade são pessoas que constituem uma microempresa para poder ser contratado para determinado serviço. Ou seja, a hora que uma pessoa se apresenta como uma microempresa, se constitui como uma microempresa, a CLT naquele momento, acabou a CLT naquele momento. Não, ela não tem as vantagens de ter direito a férias, ela não tem nenhuma das vantagens que o trabalhador contratado tem dentro da CLT. Então, está se buscando, nesse contexto de debate sobre a terceirização, se generalizar para uma posição que põe em xeque a CLT. Ora, muitos dizem que no Brasil o emprego formal é muito caro
e que é preciso ceder espaços de direitos de trabalhadores para que nós tenhamos um custo Brasil menor, uma carga menor no trabalho, que a mão de obra no Brasil é cara. A mão de obra ser cara, ela vem na consequência da luta dos trabalhadores que conseguiram conquistar determinado direito ou garantia ou vantagem que permitiu com que ele acumulasse para uma situação de mão de obra mais cara, ou seja, de mão de obra que tem necessariamente que garantir alguns direitos. Quando se fala em competitividade internacional e se diz que nós precisamos rebaixar essa circunstância da nossa mão de obra, isso vem na contramão do direito do trabalhador. Porque nós vamos competir com países onde não há garantias de direitos dos trabalhadores, onde não há garantias salariais que o nosso país já conquistou. E talvez a competitividade seja maior da mão de obra a partir do momento que o investimento em educação seja mais consistente, não é? Investimento em educação e qualificação. Em qualificação, né? No preparo dessa mão de obra. Porque nós temos trabalhadores com poucos anos de estudo, quando tem estudo. E aí o desempenho dele está comprometido. O desempenho dele, a produtividade dele é menor. A qualidade da mão de obra. A capacidade, portanto, de fazer com que, dentro daquele tempo de serviço, ele consiga produzir mais. Uhum. Então, antes de se diminuir o direito do trabalhador, é muito melhor que possamos fazer um debate para garantir o emprego e garantir o direito do trabalhador. Garantir o emprego e o direito do trabalhador e melhorar a condição de trabalho do terceirizado. Porque, como a senhora disse no começo da nossa entrevista, é uma realidade que atinge muitos brasileiros e que também não estão numa situação muito positiva, né? Nesse sentido, o eleitor, o cidadão pode esperar, nessa perspectiva, o trabalho do Senado? É nesse viés que o Senado pretende trabalhar esse projeto, a senhora acha? Olha, eu acho que a Câmara levou 11 anos debatendo isso, ou não debatendo, ou sem debater, mas 11 anos em tramitação. Não se pode, em nome de ter sido votado, se exigir do plenário, do Senado, urgência, numa decisão que os senadores não amadureceram ainda. Cada casa tem o seu tempo de maturação e de conhecimento dos projetos. O Senado tem 2/3 de senadores que já estão na segunda fase da sua legislatura. Tem mais 1/3 que acabou de chegar no Senado. Então, óbvio que os senadores que acabaram de chegar têm a mesma condição de decidir, de opinar que os demais. Mas esse projeto não passou nem pelos 2/3 que estavam aqui, nem antes, nem do que chegaram agora. Então, é necessário, sim, um debate mais profundo, é necessário que cada comissão possa debater esse assunto para dar uma contribuição do Senado a essa discussão. O Senado tem características diferentes da Câmara, é um voto majoritário, são 3 por Estado, eles representam muito uma visão da federação, né? Como se dá, qual é o tipo de trabalho que é mais exercido em São Paulo e qual é o tipo de trabalho que é mais exercido em Goiás. É diferente, né? Na Bahia, no Nordeste, né? A mão de obra, as atividades econômicas de cada estado se refletem na discussão, por exemplo, da terceirização também. Então, é preciso que o Senado possa analisar a sua visão, a sua maneira, esse projeto, com o compromisso de fazer com que nós possamos avançar na garantia da regulamentação de direitos para os terceirizados atuais, mas também que nós não possamos estimular, com a legislação, a contratação de novos terceirizados. Agora, para encerrar aqui nossa entrevista, que já está no fim, uma palavrinha da senhora. A gente está vendo as medidas provisórias do ajuste fiscal referentes à restrição de direitos trabalhistas, a resistência enfrentada.
né? Isso sinaliza, porque assim, essas são matérias que têm uma tramitação mais acelerada, porque são medidas provisórias. A senhora acha que isso também sinaliza uma dificuldade que essas matérias vão enfrentar aqui? Olha, eu não diria nem que dizem respeito a direitos do trabalhador, mas sim a benefícios que o trabalhador tem no Brasil. Isso. É um pouco menos que direitos. Tem razão. Né? Agora, eu acho que ela também vai enfrentar uma discussão específica dentro do Senado. Até porque nós já teremos a votação de um texto que provavelmente terá sido modificado já na Câmara. Então, o texto vem para o Senado precisa analisar aquilo que foi resultado do trabalho da Câmara, para opinar se vai manter igual ou se vai modificar, se vai pagar o preço até de retardar essas medidas, mas modificá-la, se vai rejeitá-las. Então, eu creio que tudo que diz respeito a direito das pessoas, a benefícios que as pessoas têm, elas têm que ser analisado muito bem. É claro que aquilo que disser direito, o que disser respeito a corrigir distorções, não a garantir direitos, mas a impedir manipulações e uso incorreto do direito ou do benefício, nós teremos que analisar e sem dúvida, modificar. Tá certo. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço a você que nos acompanha e te lembro que esse aqui é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br/TV. Até a próxima.